Hoje vamos discutir um assunto diferente. Nos dias de hoje já estamos acostumados a ver diferentes tipos de criaturas. Existem criaturas na terra como o tigre, e também há criaturas no céu como os pássaros. Mas você sabia que as criaturas mencionadas na Bíblia são muito diferentes? Na verdade, muitos livros da Bíblia descrevem criaturas que você não vê nos dias de hoje e que parecem pertencer a outro mundo. Eles são monstros com aparências estranhas, anjos que são ainda mais assustadores do que as criaturas que vemos nos filmes. E também há espíritos aqui que não são fáceis de explicar para as pessoas. Neste vídeo, vamos falar sobre as criaturas da Bíblia. Elas são consideradas as mais assustadoras, misteriosas e enigmáticas de todas. Desde os gigantes Nefilim até os monstros do mar e os anjos flamejantes nos céus, cada um deles está envolto no poder, mistério e maravilha de Deus que vão além da nossa compreensão. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. O basilisco é aqui que nossa jornada começa, com uma criatura que você talvez já tenha ouvido falar em filmes ou nos livros de Harry Potter, mas na verdade isso já foi mencionado há muito tempo na Bíblia. Este é o basilisco, ou às vezes chamado de assim, uma cobra com um veneno capaz de matar instantaneamente. No livro do profeta Isaías 11:8 ele escreveu: "O bebê brincará perto do buraco da cobra, e a criança pequena colocará a mão no ninho da víbora." Nos tempos antigos, as pessoas acreditavam que o basilisco podia matar apenas com um olhar. Disse que ele nasce de um ovo de galo incubado por uma cobra. Essa é uma lenda em que hebreus e romanos acreditavam por muitos séculos. Na Bíblia, o basilisco simboliza o mal escondido em lugares onde você menos espera, perigos que ficam em silêncio, mas prontos para atacar a qualquer momento. E nas histórias medievais, ele é descrito como uma combinação de galo e cobra, uma criatura estranha que fascinou pintores e escritores na Europa por séculos. Você está pronto para o próximo? Este é o unicórnio. Sim, você ouviu direito. O unicórnio também aparece na Bíblia, mas não é aquele cavalo brilhante com um arco-íris na testa. Na antiga tradução da Bíblia King James, apareceu a palavra unicórnio, mas a palavra original em hebraico é him, que provavelmente não se refere a uma criatura mítica, mas sim a um animal real que agora está extinto. O auroque, um enorme boi selvagem que viveu até o século 17º, no livro de Números, capítulo 23, versículo 22, está escrito: "Deus os tirou do Egito. Ele tem, por assim dizer, a força de um unicórnio." Mas em estudos modernos, o unicórnio aqui está mais próximo de um grande touro ou auroque do que de um cavalo com chifre. Há também outras teorias que dizem que isso veio de histórias sobre rinocerontes ou até mesmo sobre narvais, criaturas marinhas que têm um longo espinho na cabeça parecido com um chifre. Seja qual for a verdade, o unicórnio na Bíblia é símbolo de grande força e da beleza da criação de Deus. Uma criatura que não pode ser domada. E um lembrete de que há partes da natureza que nunca ficaram sob o domínio do homem. E pense bem, esses são só 2 até agora na nossa contagem regressiva. Ainda há muitos outros que são mais estranhos, mais misteriosos e ainda mais assustadores do que esses. E o último, essa é a criatura que vai mudar tudo o que você achava que sabia sobre a Bíblia. Querubim. Calma aí primeiro. Porque o querubim mencionado na Bíblia não é aquele anjinho gordinho que você vê nos tetos das igrejas ou nos cartões de Dia dos Namorados. O verdadeiro querubim são criaturas envoltas em poder e temor. Eles são guardiões da santidade descritos no livro do profeta Ezequiel 10. De acordo com sua visão, os querubins têm 4 rostos. Um rosto de homem, um de leão, um de boi e um de águia. Cada rosto simboliza um aspecto diferente da criação de Deus. A inteligência do homem, a força do leão, a resistência do boi e a velocidade da águia. Mas as maravilhas não terminam aí. Seus corpos e asas estão cheios de olhos, da cabeça às costas, até mesmo em suas mãos e asas. Um sinal da total vigilância e diligência do céu. Imagine só, uma criatura com 4 rostos, 4 asas e cada parte do corpo cheia de olhos. Esse não é o tipo de anjo que você vê em pinturas.
Esse é o tipo de criatura que, quando você encontra, você se ajoelha não por causa da beleza, mas por medo e respeito. Em Ezequiel 10:12 está escrito que todo o corpo deles, incluindo as costas, mãos e asas, estava cheio de olhos, assim como as rodas ao lado deles. Isso simboliza o olhar e a compreensão eternos de Deus sobre todas as coisas. Os querubins não são apenas guardiões comuns. Eles são os guardiões dos lugares sagrados. São as criaturas designadas por Deus para colocar uma barreira no jardim do Éden depois que Adão e Eva foram expulsos. Eles também cercam o trono de Deus, sempre prontos para obedecer à sua vontade. Agora, imagine encontrar um deles no escuro, uma criatura com 4 rostos, com olhos olhando em todas as direções e uma presença que faz a alma tremer. Você não precisa perguntar se ela é sagrada. Você sente imediatamente um poder que o ser humano não consegue explicar. Serafim. Você já viu pinturas de anjos com asas longas e rostos gentis? Apague isso da sua mente primeiro, porque o verdadeiro serafim na Bíblia está longe de ser gentil. De acordo com o livro do profeta Isaías, capítulo 6, os serafins são criaturas envoltas em fogo, os Burning Ones, ou seres que ardem em santidade. Eles têm 6 asas, 2 cobrindo o rosto, porque nem mesmo eles conseguem olhar diretamente para a glória de Deus. 2 cobrindo os pés, como símbolo de humildade, e 2 que usam para voar. Na visão de Isaías, um dos serafins se aproximou e tocou seus lábios com uma brasa de fogo, um ritual de purificação e perdão. Essa cena é muito intensa. Ele sente o calor, o medo e o peso da santidade que quase o faz morrer de tanto pavor. Imagine uma criatura em chamas, com 6 asas e portadora da presença de Deus. Essa não é o tipo de criatura que canta aleluia suavemente ao fundo. É o tipo de criatura que, quando aparece diante de você, faz você sentir o próprio fogo do céu. E se você acha que as coisas estranhas acabaram, o que vem a seguir será ainda mais intenso. Porque as criaturas que ainda vão aparecer na nossa contagem não são apenas estranhas, mas assustadoras de um jeito que nem o sobrenatural consegue descrever. Behemoth, vamos agora para o livro de Jó 40:41, onde é descrita uma das criaturas mais majestosas e misteriosas de toda a Escritura, o Behemoth. Enquanto Jó passava por um sofrimento intenso, Deus respondeu a ele não com explicações, mas através do poder de suas criações. E é aqui que o Behemoth é apresentado, uma criatura colossal que parece ser a própria força do extraordinário. Está escrito nas Escrituras: seus ossos são como tubos de bronze, e suas pernas como barras de ferro, uma criatura chamada de a primeira das obras de Deus, como um verdadeiro símbolo de uma força que o homem não pode controlar. Ele come plantas nas montanhas, descansa debaixo das flores de lótus e se esconde nos pântanos onde sua presença é silenciosa, mas mortal. Muitos estudiosos disseram que pode ser um hipopótamo, mas se você ler toda a descrição, parece que está se referindo a uma criatura ainda mais feroz. Um tipo de dinossauro ou monstro antigo que viveu na época de Jó. No livro de Jó, é mencionado que sua cauda se move como um cedro. E se você pensar bem, o pequeno rabo do hipopótamo não combina com essa descrição. Por isso, o Behemoth, seja qual for sua verdadeira forma, continua sendo um símbolo do poder de Deus no mundo físico, um lembrete de que existem descrições. Forças que ele criou vão além da compreensão e do controle da humanidade. O Behemoth não é apenas um monstro, é um monumento vivo da força de Deus. Um lembrete de que por trás da beleza da natureza, existem criaturas que representam a força bruta e incontrolável da criação. E se você acha que isso já é impressionante e está pronto para o próximo, porque por trás da próxima criatura está o próprio anjo do abismo. Olha só, no livro do Apocalipse, capítulo 9, surge uma criatura que vem diretamente das profundezas do inferno. Abba, ou em grego Apollyon, é chamado de anjo do abismo ou anjo do abismo. Ele é o líder do exército dos gafanhotos demoníacos, monstros libertados para atormentar a humanidade por 5 meses. O nome dele, Abba, significa o destruidor, o destruidor. Em Apocalipse, capítulo 9, versículos 7 a 11,
é descrito o exército liderado por Aba, um pesadelo que ganhou vida. É assim que esses gafanhotos se parecem. Parecem cavalos preparados para a guerra, com coroas como se fossem de ouro na cabeça, rostos parecidos com os de humanos, cabelos como os de mulher e dentes como os de leão. Seus peitos parecem armaduras de aço, e o som de suas asas é como o de milhares de cavalos e carros de guerra correndo juntos para a batalha. Eles têm caudas venenosas, como as de escorpião, e cada picada causa uma dor quase insuportável para o ser humano. Imagine o céu de repente ficando escuro. Não por causa das nuvens, mas por causa de milhões de demônios voando, trancando o céu como uma densa nuvem de morte. No meio do caos, o líder deles, Aba, está sentado no trono do próprio caos. Ele é o símbolo da destruição total e lembra Kala de que, quando Deus destruir o mal, até mesmo os monstros do abismo despertarão para cumprir o seu julgamento. E se você acha que já viu o pior, espere só, porque as próximas criaturas da Bíblia não são apenas assustadoras à vista, mas podem perturbar a mente e a alma de quem quer que ouça seus nomes. Os 4 monstros de Daniel. Agora vamos entrar em uma visão que parece cena de um filme de fantasia sombrio, mas vem direto do livro de Daniel, capítulo 7. Em sua visão, o profeta Daniel viu 4 monstros surgindo do mar, cada um mais assustador e mais estranho do que o anterior. O primeiro parecia um leão com asas de águia, mas ele viu que suas asas foram arrancadas e depois foi colocado de pé como um homem e recebeu um coração humano, uma criatura poderosa, mas com limitações emocionais. O segundo parecia um urso com um dos lados do corpo levantado, tinha 3 costelas na boca, e ele ouviu uma voz dizendo: "Levante-se e devore muita carne." Em seguida, veio o terceiro monstro parecido com um leopardo, mas com 4 asas nas costas e 4 cabeças, e foi-lhe dado poder para reinar. Mas o quarto, esse era o mais terrível de todos, uma criatura como nenhuma outra, com dentes de ferro, esmagando tudo o que encontrava pelo caminho. Ela tinha 10 chifres, e dentre esses chifres surgiu um pequeno chifre com olhos como os de um homem e uma boca que falava com arrogância. Esses 4 monstros são frequentemente interpretados como poderosos reinos na história, impérios que mudaram o curso do mundo, mas na própria aparência deles, corpos misturados de animais, asas, chifres e dentes, você pode ver por que eles estão entre as criaturas mais assustadoras da Bíblia. Os demônios da legião. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, encontramos uma das cenas mais intensas entre Jesus e os espíritos das trevas. Havia um homem possuído por muitos demônios que, quando Jesus perguntou seu nome, respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Na época do Império Romano, a palavra legião se referia a uma unidade militar com 3 a 6 mil soldados. Isso significa que milhares de espíritos malignos habitavam em um só corpo. Esse homem tinha uma força extraordinária, conseguia quebrar as correntes e arrebentar os grilhões de ferro usados para prendê-lo. Ele morava nos túmulos, gritava à noite e se machucava com pedras. Ninguém conseguia se aproximar dele por medo. Mas quando Jesus chegou, os demônios dentro dele tremeram e imploraram: "Não nos mande para o castigo eterno, mande-nos apenas para os porcos." E Jesus permitiu. Eles entraram em uma manada de 2.000 porcos, que de repente enlouqueceram e correram para o precipício, pulando todos juntos no mar e se afogando. É uma cena que você nunca vai esquecer, porque mostrou o verdadeiro poder do mal quando ele encontra um lar. Um momento de medo, mas também uma prova de que nenhuma força do inferno pode vencer o poder de Deus. E lembre-se, isso foi só com 5 criaturas. Nos próximos, vamos nos aprofundar ainda mais nas criaturas mais sombrias que já foram mencionadas nas Escrituras. Nefilim. Poucos versículos despertaram tanta curiosidade e debate quanto os que lemos em Gênesis capítulo 6. Antes mesmo do grande dilúvio, foi mencionada ali a aparição de uma raça poderosa e misteriosa. Naqueles dias, havia gigantes na terra quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e tiveram filhos com elas.
Eles eram os poderosos da antiguidade, homens famosos. Essas criaturas são chamadas de Nefilim, gigantes nascidos da união dos filhos de Deus com as mulheres humanas. Muitos acreditam que os filhos de Deus aqui são anjos que caíram do céu, enquanto outros dizem que eles são seres com poderes extraordinários que viveram junto com os humanos. O resultado foi uma geração de seres extremamente fortes, inteligentes, mas profundamente corruptos. Eles são os heróis mencionados na literatura antiga. Pessoas que foram adoradas, temidas e que mais tarde se tornaram símbolos do mal. De acordo com as Escrituras, a existência dos Nefilim está relacionada à queda da humanidade no pecado. Em Gênesis 6 é destacado que eles foram um dos motivos pelos quais Deus decidiu limpar o mundo através do dilúvio. Em alguns relatos antigos, disse que eles chegavam a mais de 3 metros de altura, uma medida quase inimaginável. Em Números, capítulo 13, quando os espiões de Moisés ficaram surpresos após explorar a terra de Canaã, eles disseram: "Vimos lá os filhos dos Nefilim, e diante deles nos sentíamos como gafanhotos." Até hoje continua sendo um mistério quem ou o que eles realmente eram. Seriam eles filhos de seres vindos do céu ou simplesmente pessoas altas e poderosas que se tornaram lenda na história? Seja qual for a verdade, a história dos Nefilim é um dos capítulos mais assustadores e misteriosos de toda a Bíblia. Um lembrete de que, às vezes, a fronteira entre o céu e a terra é mais tênue do que imaginamos. Satanás. Esqueça por um momento a imagem que você costuma ver. Uma criatura vermelha, com chifres, com rabo e segurando um tridente. O verdadeiro Satanás na Bíblia é mais complicado, mais inteligente e mais assustador do que qualquer imagem criada pelo homem. Nos livros de Ezequiel e Isaías, ele é descrito como um anjo criado perfeito em sabedoria e beleza. Ele era um querubim guardião, adornado com pedras preciosas e criado de forma perfeita, mas seu coração se corrompeu por causa do orgulho e do desejo de poder. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza, de acordo com Ezequiel 28. A partir daí começou sua queda, e depois de ser expulso do céu, sua aparência nas Escrituras se tornou ainda mais assustadora do que antes. No capítulo 12 do Apocalipse, ele é descrito como um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Jesus o chamou de príncipe deste mundo, enquanto Pedro o comparou a um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. E Paulo alertou que Satanás pode se disfarçar como um anjo de luz, um engano que pode enganar até mesmo os justos. Ele não é apenas um símbolo do mal. Ele próprio é a fonte da rebelião contra Deus, o primeiro a se afastar da santidade e o instigador do pecado desde o princípio. Uma criatura que antes era cheia de luz, agora está envolta em trevas, o líder de todas as criaturas que se opõem à vontade de Deus. No capítulo 13 do Apocalipse, o apóstolo João escreveu uma visão que parece tirada do próprio fim do mundo. 2 criaturas que representam o sistema de poder mais pecaminoso e enganoso. A primeira besta sobe do mar, sua aparência é uma mistura de animais predadores, o corpo é como o de um leopardo. As patas são como as de um urso e a boca é como a de um leão. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres, e nos chifres há 10 coroas. Uma das suas cabeças parecia ter uma ferida mortal, mas ela foi curada, e por causa disso o mundo inteiro ficou maravilhado. As pessoas adoraram a besta, e ela recebeu poder para reinar por 42 meses, um tempo de sofrimento e perseguição para os fiéis. Depois disso, outra besta apareceu, mas desta vez vinda da terra. Ela tinha 2 chifres como um cordeiro, parecendo gentil e pacífica à vista, mas sua voz era como a de um dragão. Uma criatura que parece inocente, mas por dentro tem um coração enganador. Essa besta realiza milagres, incluindo fazer descer fogo do céu diante das pessoas. Sob sua influência, ele ordenou que todas as pessoas tivessem a marca da besta, na mão direita ou na testa, e ninguém pode comprar ou vender sem ela. Esse sinal é um símbolo de lealdade e submissão ao poder representado pelas 2 bestas. Juntos, eles formam um sistema global de engano.
Uma combinação de política, religião e economia que se opõe completamente à vontade de Deus. Muitos estudiosos acreditam que as duas bestas simbolizam a corrupção no governo e na religião. Um lembrete de que, mesmo na história da humanidade, existem poderes agindo não para o bem, mas para o controle absoluto. E agora nos aproximamos de uma das criaturas mais famosas e assustadoras de toda a Escritura, o Leviatã. Escrito no livro de Jó, ele é descrito como uma criatura sem igual em todo o mundo, nada na terra pode ser comparado a ele. Uma criatura destemida que olha com orgulho para todos, e quando foi criada tornou-se o rei de todos os orgulhosos. O Leviatã é um gigante do mar, um monstro que dizem ter uma pele impenetrável por lanças ou espadas e que solta fogo e fumaça pela boca. A água ferve ao seu redor enquanto nada, e as ondas parecem brilhar à luz dos seus olhos. Os antigos hebreus viam o Leviatã como um símbolo do caos e de um poder além do controle humano. Para outros, é a própria força da natureza. Um lembrete de que há coisas no mundo que a humanidade não pode compreender ou domar. O Leviatã não é apenas um monstro marinho. Ele é uma metáfora de poder extremo, da natureza infinita e do mal que se opõe à ordem. Em cada época, as histórias o trazem à vida como o rei do caos, uma criatura que nos lembra que, sob as profundezas do oceano, existem forças além da nossa compreensão. As 4 criaturas vivas. E aqui estamos nós no primeiro lugar, as criaturas mais impressionantes de todas as mencionadas nas Escrituras. As 4 criaturas vivas que cercam o trono de Deus. Elas são descritas em Apocalipse, capítulo 4, uma visão cheia de glória, luz e mistério. O apóstolo João escreveu que no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. Cada um deles tinha uma visão. O primeiro era como um leão, símbolo de força e coragem. O segundo era como um boi, sinal de resistência e serviço. O terceiro tinha rosto de homem, simbolizando sabedoria e racionalidade. E o quarto era como uma águia voando, imagem de velocidade, liberdade e visão espiritual. O mistério não termina aqui. Cada um deles tinha 6 asas e estava cheio de olhos por dentro e por fora, até mesmo debaixo das asas. Esses olhos são sinal de total vigilância, um símbolo do conhecimento eterno e da constante observação de Deus sobre toda a criação. Dia e noite, eles não cessam de louvar. Juntos eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sua aparência não pode ser explicada pelo homem. É uma fusão de formas de animais, humanos e espírito que vai além da lógica do mundo. Mas em sua presença está a grandeza, a santidade e o poder eterno de Deus. Os 4 seres viventes são uma imagem do céu que a imaginação humana não consegue alcançar. Eles são um lembrete do mistério sagrado contido na presença de Deus, que diante de sua glória, nós não somos nada além de criaturas que permanecem em silêncio diante do assombro. E no final de todas as criaturas da nossa contagem regressiva, a mensagem é clara. Essas criaturas, desde os monstros do mar até os anjos do céu, são prova do poder infinito e incomensurável do Criador. O anjo da morte. Em toda a Bíblia, apenas uma criatura aparece silenciosamente, mas traz calafrios a cada menção: o anjo da morte. Ele nem sempre é nomeado, mas em cada passagem das Escrituras onde a morte está presente, sua presença é sentida. Um mensageiro de Deus, que não hesita em cumprir o seu julgamento. Em Êxodo 12, durante a primeira Páscoa dos judeus, o anjo da morte foi enviado para destruir todos os primogênitos do Egito. Uma noite de silêncio, mas em cada casa que não tinha o sangue do cordeiro na porta, ouvia-se o choro dos pais, e no ar pairava o frio silêncio da justiça divina. Ele foi mencionado novamente na época do rei Davi, quando Deus enviou uma praga por causa do pecado do rei. Davi viu o anjo em pé entre o céu e a terra, segurando uma espada estendida sobre Jerusalém. Uma visão que tirou o fôlego de todo o povo. Na Bíblia, o anjo da morte não é uma criatura do mal. Ele não é um demônio, mas sim um portador de justiça e cumpridor da vontade de Deus.
Às vezes ele parece um inimigo, mas na verdade, ele é um lembrete de que a vida e a morte estão ambas nas mãos de Deus. Nas tradições judaicas e cristãs, ele é chamado de Azrael, o portador das almas para o outro mundo. Ele chega silenciosamente, sem arrogância, sem barulho. Em um instante, ele toma o fôlego da pessoa, levando-o de volta à presença de Deus. Sua aparência não é clara. Para alguns, ele é uma criatura envolta em luz, para outros, uma sombra negra que caminha entre a vida e a morte. Mas em todas as descrições, uma coisa é clara: ele não pode ser evitado, mas é justo. O anjo da morte é um lembrete de que cada respiração que temos é apenas emprestada e que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova jornada de volta ao nosso Criador.